E aí, pessoal, tranquilo? Bom, semana passada a gente não teve aula por causa do feriado, certo? E na semana anterior a gente não teve correção por causa do nascimento do meu filho. Essa semana a gente já volta tudo ao normal, então temos aula hoje, teremos aula amanhã, então tudo normal, beleza? Então, para começar a aula de hoje, gostaria que você sentasse num lugar confortável, pegasse o seu caderno, a sua caneta para fazer as anotações. Me mande dúvidas, estou sentindo que quase ninguém está me mandando dúvida. Faça a lista de exercícios. Muitos alunos não estão fazendo lista de exercícios. Aí depois fica de recuperação, depois repete de ano porque não fez a lista, não me entregou nada, então não tem o que a gente fazer, beleza? Então façam a lista de exercícios, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, sexto ano, na última aula a gente conversou um pouco sobre o sistema locomotor. Hoje então a gente vai avançar para o sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema responsável pelos hormônios do nosso corpo, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho sobre esse sistema aí. O sistema endócrino é um dos sistemas mais complexos que a gente tem no nosso corpo. Isso porque, pessoal, esse sistema controla quase tudo no nosso corpo. Junto com o sistema nervoso, ele é responsável por hormônios, por controlar o metabolismo do nosso corpo. Então, vamos tentar entender aí de uma forma bem tranquila como funciona o sistema endócrino. Bom, eu disse para vocês que o sistema endócrino controla o metabolismo no nosso corpo. O que é metabolismo? Bom, o metabolismo é como cada pessoa ou cada ser vivo consegue controlar o gasto ou a absorção de energia. Então, tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado do que outras, ou seja, eles vão gastar mais energia do que outras pessoas. Isso tem algumas classificações que não cabe aqui a gente estudar, mas tem basicamente 3 classificações de tipos de metabolismos, tá bom? Então, dependendo da pessoa, ela tem um metabolismo ou outro metabolismo, e quem controla esse metabolismo é também o sistema endócrino, tá bom? Então, o metabolismo é o quão bom o corpo de determinada pessoa é em consumir energia ou armazenar energia, beleza? Então, o sistema endócrino é como se fosse o sistema operacional do nosso corpo. O que é sistema operacional? Se você mexe no computador, você pode ter o Windows, você pode ter o Mac e você pode ter o Linux, tá? São 3 sistemas operacionais. Quem controla como funciona o seu computador. Caso você use celular, você pode ter o iOS, se for um celular da Apple, né, um iPhone, ou o Android, se for celular de outras marcas. Então, Android e iOS são os sistemas operacionais do seu celular. Eles que controlam tudo como funciona o seu celular. Então, o sistema operacional, que é o sistema endócrino, junto com o hardware, né, a parte elétrica, as peças do seu celular, que seria o sistema nervoso do nosso corpo, controlam todo o nosso corpo. Então, sistema endócrino é como se fosse o sistema operacional, o hardware, as peças, é como se fosse o nosso sistema nervoso, tá bom? Bom, mas o que a gente tem nesse sistema endócrino para fazer tudo isso? O sistema endócrino, ele possui algumas glândulas. Essas glândulas são responsáveis por liberar hormônios no nosso corpo, tá bom? Então a glândula é como se fosse uma torneira que você tem, que ela libera um pouco de hormônio dependendo do que o seu corpo precisa ou dependendo de estímulos de fora, ou seja, estímulos externos, beleza? A gente possui várias glândulas, mas eu vou comentar aqui com vocês as principais, tá bom? Que são as glândulas mais famosas. Mas se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, você vai achar algumas outras aí, tudo bem? Bom, a primeira glândula é a hipófise. Como vocês estão vendo aí, a hipófise ela fica no cérebro. E ela é como se fosse a glândula principal, a glândula mestra. Ela faz hormônios para controlar as outras glândulas, tudo bem? Então a hipófise fica aqui na nossa cabeça, como vocês viram aí, e ela controla outras glândulas. A segunda glândula que a gente vai estudar é a glândula tireoide. Ela, pessoal, fica na garganta e faz os hormônios que controlam justamente o metabolismo do nosso corpo. Ou seja, os hormônios dessa glândula aí vão controlar aquele gasto ou aquela absorção de energia que eu falei para vocês lá no começo. A segunda glândula que a gente vai ver é a paratireoide. E na verdade a gente tem 4 delas. Elas ficam atrás da glândula tireoide. Essa glândula aí é responsável pela quantidade de cálcio que fica no nosso sangue. O cálcio, pessoal, não é importante só para o osso, é importante também para os movimentos, tá bom? Então perceba aí que essa glândula ela controla o sistema locomotor, porque ela controla a quantidade de cálcio
logo controla os movimentos. Outra glândula que a gente vai ver são as glândulas suprarrenais. Elas ficam junto aos rins, pessoal, e elas liberam hormônio de reações rápidas, reações de estresse, de medo. Então, às vezes, quando você fica com medo, ela libera um hormônio que é para você conseguir fugir ou para acontecer algumas coisas aí, que é uma glândula de ação rápida. Outra aí seria o pâncreas, pessoal. O pâncreas, ele é nada mais que um órgão, né? Mas ele também libera hormônio. E ele libera hormônio que controla a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, o pâncreas é responsável por esse hormônio aí, que controla a quantidade de açúcar no sangue. E por fim, a gente vai estudar as gônadas. As gônadas são responsáveis pelos hormônios sexuais. E aí vai depender se é um homem ou se é uma mulher, se é um macho ou se é uma fêmea. Cada um vai ter um tipo de hormônio diferente, porque cada um tem um tipo de corpo. Bom, a gente já viu as principais glândulas, mas vamos estudar agora os principais hormônios, ver algumas dessas substâncias que alteram o nosso corpo. E aí vocês vão entender bem como funcionam esses hormônios. Esses hormônios, pessoal, eles podem ser ingeridos de forma artificial, todos eles, tá bom? Então, às vezes, a criança, geralmente o tratamento é feito em crianças, tá bom? Então, às vezes a criança, ela está com algum problema, uma deficiência específica, ela pode ingerir hormônios para superar essa deficiência. Ou, às vezes, algumas pessoas, aqueles caras que vão fazer fisiculturismo, ou as mulheres que vão fazer fisiculturismo, elas vão tomar alguns tipos de hormônios de forma artificial para melhorar a musculatura, né? Deixar a musculatura mais aparente, tá? Então, você pode produzir o seu próprio hormônio ou você pode, inclusive, tomar esse hormônio de forma artificial, seja para melhorar uma doença, algum problema que você tenha, ou seja para intensificar alguma coisa no seu corpo. Então, o primeiro hormônio que a gente vai estudar é o hormônio chamado de GH. O GH, ele controla o crescimento do corpo. Então, crianças que são muito menores do que a média, elas podem ingerir GH de forma artificial para que elas cresçam mais, tudo bem? O Messi, pessoal, jogador de futebol, ele tinha um problema que ele era muito menor do que a média. Ele foi lá para o Barcelona, quando ele era bem pequeno, porque o Barcelona pagou o tratamento dele. Então o Barcelona deu várias doses, aí, entre outras coisas, né, algumas doses de GH para o Messi, para ele crescer um pouco mais aí e ser quem ele é, beleza? Observe o seguinte, o fato do Messi jogar bem não tem nada a ver com esse hormônio GH. Esse hormônio GH simplesmente controla o crescimento da pessoa, se ela é mais alta ou se ela é mais baixa. Esse hormônio GH, ele é controlado, ele é liberado pela hipófise, aquela que fica aqui na nossa cabeça. O segundo hormônio que a gente vai estudar eu acho que o mais famoso, que é a adrenalina. A adrenalina, pessoal, é aquele hormônio que eu falei para vocês de resposta rápida. Então, como eu disse antes, ele é liberado pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina, pessoal, ela é o hormônio mais importante para uma situação de perigo. Porque o que acontece? Quando você está, por exemplo, numa situação de muito estresse, sei lá, alguém vai te assaltar, o que acontece? O seu corpo percebe essa situação e libera adrenalina no corpo. O que vai acontecer? A sua pupila, essa parte preta do olho, vai dilatar, logo você vai conseguir receber mais luz, o seu coração vai bater mais rápido, o seu coração batendo mais rápido vai dar oxigênio para todo o seu corpo, e aí o seu corpo está pronto para uma situação de perigo, seja para correr, seja para lutar, seja para proteger alguém. Então a adrenalina é um hormônio responsável por alguma resposta muito rápida, de algum perigo que você precisa correr ou você precisa lutar para salvar alguma coisa, para salvar alguém, entendeu? Então esse hormônio é um hormônio, vamos dizer assim, o hormônio do super-homem, tá bom? Então ele obviamente ele não vai te transformar numa pessoa super poderosa, mas ele vai intensificar as suas ações de luta, as suas ações de fuga. Outro hormônio também bem famoso é a insulina. A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas. A insulina, ela controla a quantidade de açúcar que vai ter no seu sangue, tá bom? Então, como eu disse antes, o pâncreas fazia exatamente isso, porque a insulina é produzida no pâncreas, é liberada no pâncreas. A insulina também pode ser injetada, né, em algumas pessoas com alguns problemas de saúde. Tá bom? A gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas a insulina faz isso, controla a quantidade de açúcar no sangue. Aqui vamos para 3 hormônios, pessoal, que são os hormônios das gônadas, são conhecidos como hormônios sexuais, tá bom? O primeiro que a gente vai estudar é o estrogênio. Esse hormônio é exclusivamente feminino e ele é produzido pelo ovário, aquele órgão sexual feminino, tudo bem? Ele que dá, pessoal, todas as características femininas de uma mulher. Então, o crescimento dos seios, a maturação dos óvulos,
o ciclo menstrual. Ele também controla aonde a gordura da mulher vai ser depositada. A mulher geralmente deposita gordura nas pernas, né? O homem geralmente deposita gordura nas barrigas. Então, quem controla onde a gordura vai ser depositada é esse hormônio, tá bom? Ele também tem algumas relações com a gestação, tá bom? Mas o hormônio mais específico da gestação é esse próximo que a gente vai conversar, que é o progesterona. Ele, pessoal, ele controla tudo que tem a ver com a gestação. Então, a fabricação do leite materno, a produção ali do feto, o cuidado que o corpo da mulher tem com o feto. Então, tudo isso é responsabilidade do progesterona. Tanto o estrogênio quanto a progesterona são feitos pelos ovários, são liberados pelos ovários, que são as gônadas femininas, tudo bem? Gônada é o nome que a gente dá para a glândula sexual, tanto do homem quanto da mulher, tá? O nome é gônada, mas pode ser tanto para a mulher quanto para o homem. Da mulher, a gônada é o ovário. E o último hormônio que a gente vai estudar é a testosterona. A testosterona é um hormônio masculino, mas isso não quer dizer que a mulher não produza. A mulher também produz testosterona, tudo bem? Mas a testosterona é muito mais alta nos homens, é uma quantidade muito maior nos homens. O que a testosterona faz? Ela engrossa a voz, ela dá os pelos no rosto do homem, ela deixa os músculos maiores. Então, pessoas com mais testosterona têm mais facilidade de ter os músculos crescendo, certo? Ela também que produz os espermatozoides, controla a produção dos espermatozoides. E como eu disse antes, controla também onde a gordura no homem vai ser depositada. A testosterona, pessoal, ela vai crescendo no homem até uns 30 e poucos anos. Depois ela começa a diminuir. Alguns homens têm muitos problemas, inclusive aquela tal da crise dos 40 que chega no homem, um dos fatores dela é a diminuição drástica na quantidade de testosterona. Então a testosterona é um hormônio que deixa a pessoa mais alegre, deixa a pessoa mais viva, com mais disposição, tá bom? Tanto é que as mulheres também têm esse testosterona aí. Alguns homens, quando tem uma queda brusca na quantidade de testosterona, tem muita depressão. É feito um tratamento onde o homem ingere mais testosterona aí, tudo bem? Mulheres também tomam testosterona e pode acontecer algumas coisas diferentes no corpo da mulher. Ela vai engrossar a voz, ela pode ter barba, tá bom? Então, por exemplo, algumas pessoas que fazem aquela cirurgia de mudança de sexo, algumas mulheres que fazem essa cirurgia de mudança de sexo, elas ingerem testosterona para ficar com um corpo mais parecido com o do homem. Então, cria barba, a voz fica mais grave, fica com mais músculo e tudo mais. Muda até, pessoal, o formato do rosto, tá? O rosto fica um pouco mais quadrado, o rosto do homem é um pouco mais quadrado que o da mulher, né? Então, perceba que os hormônios, eles controlam tudo, pessoal. Tudo mesmo, beleza? Mas, por mais que a mulher possa tomar muito testosterona, ela não vai produzir espermatozoides, tudo bem? Por mais que ela receba uma grande quantidade de testosterona, ela não tem os órgãos necessários para produzir espermatozoides. E um homem também, caso um homem faça uma cirurgia para se transformar em uma mulher, ele pode tomar os dois hormônios femininos, mas ele não vai conseguir ter óvulos, ele não vai conseguir ter uma gestação, tá bom? Porque ele tem os órgãos internos de um homem, então ele não vai conseguir ter aí a gestação. Então, pessoal, é evidente, como eu já disse lá no começo, que somente esses hormônios, eles não conseguem trabalhar sozinhos. Eles precisam do sistema nervoso para conseguir fazer a liberação, para conseguir reagir a estímulos, por exemplo, a adrenalina. Para você saber que você está em perigo, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir. Tudo isso, ver, ouvir e sentir, é função do sistema nervoso. Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles são bem parceiros aí, eles caminham juntos. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula, tenha deixado o like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Aperta o botão de se inscrever aí para você receber as aulas um pouquinho antes, às vezes, beleza? E a senha de hoje é filho, beleza? Afinal, meu filho nasceu faz pouco tempo, então a senha de hoje é filho. Não se esqueça de enviar dúvidas caso você tenha. Não se esqueça de assistir a aula de correção de exercícios amanhã. E valeu, até semana que vem. Abraço!